E aí pessoal, aqui quem fala é o Eric e hoje eu vou trazer para vocês a decklist do deck do Jack Atlas. Já tem um tempo que eu fiz um unboxing aqui no canal e de lá pra cá eu comecei a estudar bastante como usar bem esse deck aqui, porque pra mim Synchro é uma das invocações mais difíceis. Tem alguns que vão falar que é Pêndulo, tem outros que vão falar que é Link, só que cada um com a sua dificuldade. Eu mesmo acho Synchro difícil porque você sempre tem que estar em mente quais monstros vão estar aqui no campo, sendo eles os reguladores e outros monstros não reguladores para conseguir fazer uma invocação síncro que você deseja. Então você tem que começar a pensar bem na sua rota de jogadas desde o começo. É algo que eu vou estar mostrando quando eu der os exemplos aqui de jogadas. Mas por enquanto vamos aí falar das utilidades das cartas que eu coloquei. Nesse aqui, diferente do deck de Fire King e dos outros, tem vários núcleos que você pode acabar colocando mais atenção, né? Sendo o seu monstro principal ou coisa do tipo. Aqui nesse, o núcleo é os monstros synchro do extra deck. No main deck vai só os materiais que você vai usar para chegar no synchro que você deseja, né? Então vão ser esses monstrinhos aqui pequenos. Vocês vão ver ao longo do vídeo. Mas vamos lá. Lembrando que os meus vídeos de decklist é voltado mais pro for fun, porque é o meu estilo de jogo, então eu faço minhas decklists em base nisso. E eu consigo ser criativo, colocar as cartas que eu gosto e coisas interessantes. Então, se você está esperando aí algo mais competitivo, complexo ou algo do gênero, esse vídeo aqui pode não ser para você. Desse aqui, eu costumo colocar dois. Eu gosto bastante dessa carta e acho ele bem legal quando dá para fazer algumas estratégias com as cartas que veio no estrutural e outras que eu vou estar mostrando aí. Já que os efeitos agora eles conseguem ajudar o Dragão Vermelho Arquidemônio. Ele é o monstro principal do Jack. Assim, no meu deck, ele é um dos monstros principais, porque eu gosto de usar quase todos que tem disponível aqui dos Red Dragon. E para quem quiser ver o efeito, é esse aqui. Quando ele tá no campo, assim, não tem o que, tipo, ele sozinho combar ou criar coisas muito complexas. Ele é um bicho grande que tem bastante ataque e tem um efeito de destruição. Mas as cartas que giram em torno dele, de magia, armadilha, efeito de monstro, é o que deixa mais divertido e também dá pra ser mais ter mais rotas aí pra você fazer algo diferente. Então dele aqui, dois. Desse aqui eu coloco um. Eu gosto bastante dessa carta e costumava usar muito no meu deck de synchro do Yusei. Quem quiser ver o efeito, quando você está numa situação em que se tem muitos monstros fortes do oponente que foram invocados por Special, ele aqui consegue ajudar a tirar eles antes da Battle Phase. Diferente desse, que o efeito acontece quando ele durante o cálculo de dano. Tá? Depois do cálculo de dano, se ele ataca um monstro, destrua todos os monstros em posição de defesa. Ele tem que estar em defesa e ele tem que ter atacado. Esse aqui, ele simplesmente ativa o efeito e consegue destruir vários monstros no campo. Esse outro é um dos que ajuda a ter esse aqui, pelo seu efeito, né? Quando ele sai do campo, você consegue invocar esse outro aqui por invocação especial. É algo muito bom, porque quando você fizer ele, você já vai poder fazer outro synchro, dependendo dos monstros que você tiver no seu campo. E quando ele sair, você já traz um outro synchro aí de graça, basicamente. Eu também gosto de focar nele quando ele está no campo, porque diferente desse aqui antigo, esse aqui não tem um efeito que você tem que destruir monstros no campo que não declararam ataque. O que, assim, é um pouco chato isso, apesar de eu gostar da carta. Então, ele aqui é uma forma alternativa daquele outro. Mas ele também é considerado como o Dragão Vermelho Arquidemônio.
Então as cartas que giram em torno do dragão vermelho Arquidemônio você pode usar com ele. Aqui você vê o efeito. Já esse é uma das peças que você vai ter que usar para poder criar mais recursos no seu campo e até para os próximos turnos. Porque ele aqui consegue invocar um ressonador do cemitério quando ele é invocado por Special, quer dizer, invocado por Synchro. E na próxima main phase, exceto no turno que ele foi enviado para o cemitério, você pode banir esse card do cemitério e depois escolher 2 ressonador de nível 1 e invocar os 2. Isso ajuda bastante quando se é um jogo com vários turnos aí, algo que não acaba rápido. Dele aqui eu costumo colocar 3. 2 é um número muito bom e, bom, vai depender aí de você e da sua estratégia, mas aqui eu coloco 3. Dele aqui eu coloco 2. Gosto bastante dessa carta, não pelo efeito de negar, mas porque eu gosto bastante da arte. E ele também consegue entrar, tanto ele como os outros Red Dragon conseguem entrar fácil pelo efeito do próximo monstro que eu vou estar mostrando. Esse aqui é o efeito. Ele também, quando causa dano, você pode escolher um regulador do cemitério e invocar por Special em posição de defesa. E aí já cria mais recurso. Eu coloco 2, o que já é um pouco pesado, mas aí depende da lista. Esse outro eu também coloco 2 porque eu gosto bastante da arte. E o efeito dele ajuda bastante, porque você pode oferecer um monstro como tributo e depois escolher um dragão vermelho Arquidemônio, um monstro dragão vermelho Arquidemônio no cemitério e invocar por Special. Então assim, não se limita a ser só o principal do Jack. Você pode invocar esse outro aqui também. Agora, um dos que eu mais uso aqui nesse deck é esse, porque é um dos meus preferidos. Tanto pela arte quanto pelo efeito. Que assim, ele é difícil de fazer, porque os materiais dele aqui é 3 reguladores e mais um ou mais monstros 5 não reguladores. Mas o compensa fazer, compensa bastante. Isso eu vou mostrar quando estiver exemplificando aí as jogadas. E ele tem um efeito muito bom de ganhar 500 de ataque para cada regulador no cemitério. Ele não é destruído por efeito de cards do oponente. E uma vez por turno, quando um efeito de monstro do seu oponente for ativado, ou quando um monstro do oponente declarar um ataque, ele tem um efeito rápido de banir ele mesmo e todas as cartas, todos os cards que o oponente controla, que é muito forte. Dele eu coloco um, mas eu estava pensando em colocar outro. Agora desse aqui, já é quando você quiser atrapalhar bastante o oponente, porque há meios de fazer synchros no turno do oponente, e esse aqui é uma das opções que você pode invocar quando fizer um synchro no turno do oponente, porque quando ele entra, vocês podem ver aí, você ativa o efeito de, pelo resto do turno, o oponente não pode ativar cards ou efeitos no campo, e o seu oponente não pode ativar cards ou efeitos em resposta à ativação desse efeito. Ou seja, ele simplesmente entra e consegue impedir que aconteça qualquer coisa antes de começar. E ele também tem outro efeito aí de se esse card destruir um monstro em batalha, causa dano ao oponente igual ao ataque original do monstro. Se esse card em posse do seu dano for destruído por efeito de card, por um card do oponente, você pode escolher um monstro 5 de trevas dragão de nível 8 ou menos no cemitério e invocar por Special. Dele aí é 1, porque ele é um pouco chato de fazer e quase nunca eu costumo fazer ele, mas eu deixo aí pra caso alguma hora tenha chance. Agora o último do extra deck é esse aqui. Ele tem uma luta bem emblemática com o Yuze, o Shooting Star Dragon do Yuze no anime, e pra mim foi algo bem marcante. E eu gosto bastante dessa carta. Ele é uma versão um pouco fraca daquele Red Nova Super Dragon que vocês viram agora há pouco. Tem efeitos um pouco parecido também, né? Esse primeiro aqui. E quando um monstro do oponente declarar um ataque, você pode escolher um monstro atacante, bana esse card e se acontecer negue o ataque. Aí durante a fase final, se esse card foi banido pelo próprio efeito, você invoca ele
do banimento. Aqui no meu extra deck eu costumo usar só Synchro, porque muitas das cartas aqui no deck acaba fazendo que você fique travado em invocar só o monstro Synchro. Mas enfim, começando aqui do deck principal, eu uso 2 desse aqui. Ah não, eu uso 3. É bem recomendado que você use 3, porque ele entra fácil por Special. Vocês podem ver pelo efeito. E quando ele vai para o cemitério, você pode trazer uma magia ou armadilha que mencione Dragão Vermelho Arquidemônio. Então ele é um dos principais buscadores aí do deck. Quando eu estiver falando sobre os exemplos de jogadas, eu também vou comentar depois, como de costume, as cartas que são as principais para iniciar uma jogada, os buscadores principais, mas já adiantei esse. E deixando para o final do vídeo as indicações que eu costumo fazer de cartas para você colocar aqui dentro. Esse outro eu costumo colocar 2, mas eu até recomendo que coloque 3, porque ele, quando é invocado por normal ou special, você pode adicionar um monstro demônio de nível 4 ou menos do deck. Mesmo que você gaste sua normal summon com ele, você vai conseguir criar um recurso muito bom, trazendo um dos próximos monstros que eu vou mostrar aí. E se um ou mais cards que você controla seriam destruídos por efeito de card, enquanto você controlar Dragão Vermelho Arquidemônio ou um monstro Synchro que o mencione, em vez disso você pode banir ele do cemitério. Então é uma proteção muito bem-vinda aqui no deck. Esse aqui, caso você foque naquele Red Nova Super Dragon, você pode estar colocando esse, porque ele é basicamente um monstro que consegue dar acesso muito fácil àquele monstro Synchro de nível 12. Ou para ele ou para os outros de nível 12. Porque se você não controlar nenhum monstro, você invoca ele por Special da mão. E se o único outro monstro que você controlar for exatamente o monstro Synchro de Trevas, você pode invocar até 2 monstros Ressonador da sua mão ou do deck. Ou seja, já é o caminho todo aí para você fazer aqueles monstros de nível 12. E aí depois ele tem aqui o efeito de travar. Não pode invocar monstros por invocação especial do deck adicional. No turno em que ativar qualquer um dos efeitos desse card, exceto o monstro Synchro de Trevas, dragão. E dele é 2. Fica um pouco pesado, mas é um número que eu acho ideal. Agora desse aqui, eu coloco 1, porque o efeito dele é legal, só que eu não costumo usar. Eu costumo usar quando eu invoco ele pelo efeito desse. Que aí se tiver um monstro Synchro no campo, aí eu utilizo o efeito desse aqui. Eu consigo ganhar vida por cima desse monstro Synchro que eu tiver no campo. Então eu coloco 1. Desse aqui eu também coloco 1, que ele é de fácil acesso, assim como qualquer um dos outros Ressonador. E você pode invocar ele por invocação especial bem fácil. Esse aqui também é uma cópia. Detalhe que esse aqui não vem no estrutural, então caso você se interesse em colocar ele na lista, você vai ter que correr atrás aí. Ele aqui tem um efeito interessante, mas eu não costumo usar ele. Costumo usar esse aqui, ele no campo no caso, quando eu invoco esse aqui. Aí eu consigo trazer ele e invocar aquele nível 12 lá que é um dos meus preferidos. Mas aí é que tá, um deck que você tem como foco invocação Synchro, desde o momento que você está fazendo as invocações especial, como eu comentei no começo, você tem que estar ciente de quais monstros com determinados níveis você vai ter que colocar no campo para conseguir chegar aí fácil no monstro Synchro que você quer. Mas desse aqui, uma cópia. Desse aqui também é uma cópia. Ele também consegue se invocar fácil. E vamos ver o outro efeito. Se esse card foi enviado do campo para o cemitério, você pode escolher um monstro ressonador no seu cemitério, exceto ele mesmo, e adicionar a mão. Então é um bom reciclador aí. Agora desse aqui, eu costumo colocar 3 porque é um dos que eu mais uso para ser o outro monstro Synchro não regulador. Que aí, usando um desses ressonador, junto com esse aqui por exemplo,
eu consigo aí invocar o Red Dragon de nível 8. Ou até aquele lá de nível 6. E como vocês podem ver pelo efeito, se ele estiver na sua mão ou no cemitério, você envia um outro card da sua mão ou do campo para o cemitério e invoca esse card por invocação especial. Aí ele trava em invocar monstros Synchro Dragão de Trevas. E depois ele tem outro efeito de poder escolher um monstro com a face para cima. Pode ser ele ou qualquer outro que você tenha. E enviar um regulador demônio da sua mão ou do deck para o cemitério se isso acontecer, aumentar ou diminuir o nível dele. Aí você pode estar enviando esse aqui para já ativar o efeito dele de trazer a magia ou a armadilha que lixa o dragão vermelho Arquidemônio. Então essa aqui é uma das cartas muito importantes aqui no deck. Coloco 3. Esse aqui tem um efeito interessante, mas eu não costumo usar ele. Às vezes que ele está na minha mão, ele acaba sendo um descarte. Mas caso você venha a usar o efeito dele, tá aparecendo aí, é bem útil. Desse aqui eu coloco 2. É uma carta que também não é difícil de ser buscada aqui no deck. Mas eu costumo usar mais esse aqui. Que ele tem outros efeitos que conseguem gerar mais recursos. Quando esse aqui vem na mão, ou quando por algum acaso eu não tiver aquele outro ali para buscar, eu costumo buscar esse aqui e invocar por invocação especial. Se ele já tiver na mão, aí dá para usar, se não, eu foco nas outras cartas. É até recomendado que você use um, mas como eu gosto da carta, eu acabo usando 2. Esse Red Nova também não vem no estrutural, mas ele é uma boa carta. Eu acabo usando ele com a 1 por 1, porque para buscar não tem meios aqui no deck. Mas ele consegue se invocar fácil. E ele aí é um Tanner também, de nível 1, que já consegue ajudar nas invocações Synchro. E para quem está em dúvida pelo efeito dele ser em inglês, vamos ler aí. Se um monstro de nível 8 ou maior dragão Synchro estiver no campo, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Você só pode invocar por invocação especial Red Nova uma vez por turno dessa forma. Se esse card for enviado para o cemitério com uma invocação Synchro que use 2 ou mais Tanner como material, você pode dar Special de um monstro demônio de fogo do seu deck em posição de defesa. Esse aqui é uma boa alternativa, mas que é um pouco arriscado para você já ter uma invocação Synchro logo de cara no início do jogo. Ele também não é buscável junto com esse outro, só que caso ele venha na sua mão, deixa eu ver uma coisa. Caso ele venha na mão junto com essa ou não, você pode descartar uma carta, invocar ele, e depois disso você pode invocar essa carta aqui. Eu uso 2 porque normalmente não vem na mão, mas se vier é um adicional muito bem-vindo. E um Synchro basicamente grátis aí. Então por isso 2 dele e um desse, porque se você colocar mais de uma cópia fica muito pesado. A não ser que você faça um deck, a não ser que no deck você esteja focando nesses monstros aqui, Andarilho, não sei nem se é um arquétipo, mas eu lembro que tem outras cartas relacionadas do 5DS, aí vale a pena você colocar mais cópias. Agora esse aqui eu coloco por algumas jogadas com esse monstro aqui, que é o modo de ataque. Que esse aqui é o principal buscador da ativar modo de ataque, ou um card que mencione ela. Que, como vocês podem ver pelo efeito, quando ele entra para o normal special, você pode adicionar essa modo de ataque que vocês vão ver daqui a pouco. Um card que mencione ela do deck. Caso você esteja vendo, quer dizer, você esteja usando essa outra carta que está aparecendo aí na tela, você vai poder usar o outro efeito e dar special dela para poder aumentar o nível e já invocar um monstro Synchro de nível 8. Que já ajuda bastante também. Esse aqui é uma das outras alternativas que eu uso no deck, é uma grande exceção, já que tipo
Em deck de synchro, como eu falei, normalmente os monstros de main deck são só pra ser um material. Mas isso aqui é uma exceção, porque eu gosto bastante dessa carta. Ele não tem aí um efeito avassalador, mas é bem legal essa carta. Quando eu estiver falando sobre as jogadas, aí eu explico a função dessa carta no deck. Quer dizer, como você invoca ela, na verdade. Agora passando para as magias. Essa aqui eu uso 3, que é a magia principal do deck. Vocês podem ver aí pelo efeito. Você pode adicionar o dragão vermelho Arquidemônio, ou um card que mencione do deck, ou o cemitério à sua mão, exceto ela mesma. E aí ela tem um efeito que, como eu falei, gira em torno do dragão vermelho Arquidemônio, que é quando ele estiver atacando. Quando ele declarar um ataque, você pode colocar todos os outros monstros que seu oponente controla com a face para baixo em posição de defesa. E aí já ajuda demais com o efeito do Red Dragon. E se um ou mais monstros no campo forem destruídos em batalha por efeito de card, você pode invocar por invocação especial um dragão vermelho Arquidemônio do cemitério. Então é uma carta completa aí para você ativar e já ter diversos efeitos. Por isso, 3 dela. Essa aqui é uma das outras cartas que gira em torno do dragão vermelho Arquidemônio. Eu coloco uma, mas caso você queira fazer o mesmo que eu, né, focar um pouco nele às vezes, é indicado até colocar 2 pelo efeito aqui, porque complementa muito ele. Aqui é a principal carta para você buscar qualquer ressonador do seu deck. Então se você usa muito deles, é imprescindível que você tenha 3 cópias dessa carta aqui. Essa aqui eu acho bem legal, porque você pode escolhendo 2 ressonadores do cemitério e adicionar para a mão. Pera aí. Ah, verdade, eu falei errado o efeito. Escolhe 2 monstros ressonadores no cemitério, adiciona um monstro de nível 4 do seu deck à sua mão, e se isso acontecer, devolva os alvos pro deck. Então esse aqui é um bom escape aí para você adicionar aquele dragão, quer dizer, Arquidemônio de ossos, ou aquele outro monstro. Eu coloco 2 cópias, que eu esqueci o nome agora. Esse aqui. Dá pra buscar ele. Coloco uma cópia dessa, porque nem sempre eu vou estar usando, mas se acabar vindo na mão é bem útil. Dessa aqui eu recomendo colocar 3, mas na minha lista eu vou colocar 2, porque ela só pode ser ativada uma vez por turno. Mas ela é maravilhosa para você buscar esse Arquidemônio de ossos, ou até aquele outro card que eu acabei de mostrar, descartando aí um ressonador. Então, se você descartar aquele primeiro ressonador que eu mostrei do deck principal, você já pode também aí misturar o efeito dele, né? Ativar junto. Essa carta eu coloquei para ajudar na estratégia daquele monstro modo de ataque, porque aqui na minha lista, já adiantando, eu uso uma dessa. E ela é um pouco chata, porque quando você tá com ela, você só pode invocar aquele monstro modo de ataque se ele estiver no seu deck. Já essa aqui, ela permite que você invoque da sua mão. Mas caso você queira usar a Trap, se aquele monstro estiver no seu deck, você pode banir ela e colocar já virada para baixo diretamente do seu deck essa carta. Então aí fica 3 de magia, entre magia e armadilha dessas cartas para buscar, quer dizer, para invocar o modo de ataque, e aquele monstro lá nível 1 para ajudar. Essa carta aqui eu acho bem legal para você fazer um sincro no turno do seu oponente. Então é aí um negócio bem diferente para se usar. Ah, e detalhe que essa aqui também não vem no estrutural, então você tem que ver a parte aí. E para quem quiser ver o efeito dessa. Essa aqui também é uma outra adição aí que eu achei bem interessante pro deck, porque você pode dar special do seu cemitério de um Thunder ou um nível 7 ou 8 dragão sincro do seu cemitério. E ela também dá qual o nome? Uma proteção aí para os seus monstros.
Tem uma outra carta que eu vou colocar lá nas indicações que faz algo parecido. Mas aqui para esse deck meu eu gostei de colocar essa aqui. 1 por 1, para poder invocar os monstros de nível 1. E agora passando para as cartas de trap, as armadilhas. Essa aqui também é uma boa adição, para caso você queira fazer o sincro no turno do seu oponente, negando um ataque ainda por cima. Essa aqui fica como uma carta buscável a mais para aquela Gaia Carmesim, ou até para aquele primeiro ressonador do deck. Qual o efeito dessa? Os monstros do seu oponente não podem declarar ataque, e durante cada fase final você tem que pagar 1000 de vida, não é opcional, ou destruir essa carta. Aí você pode targetar um Tanner nível 1 no seu cemitério, destruir essa carta se você fizer da special daquela carta. E o Red Dragon Artifind, o dragão vermelho aqui demônio, ele tem que estar no campo para ser ativado e resolvido esse efeito. Essa carta aqui é muito boa pro deck, mas ela não é buscável. Isso aqui é para quando você quiser dar um controle aí pro jogo, né? Você impedir que o oponente coloque muitos monstros que vá te atrapalhar no campo. Ela consegue aí ajudar com isso. Essa é outra carta em que você pode usar como controle para destruir alguma carta do seu oponente e também para trazer um monstro do seu banido. Nos exemplos de jogadas vocês vão ver a importância dessa carta no deck. Eu uso duas dessa. Essa aqui eu já uso uma, mas eu acho bem legal. Normalmente, caso eu consiga sobreviver também e tiver aí um monstro sincro dragão no campo, eu consigo invocar até dois monstros, seja um monstro ressonador ou um monstro de nível 1. Então, apesar de não buscar, ela consegue invocar aquele Red Nova, caso você consiga usar o efeito aqui da carta. E quando um efeito de monstro for ativado enquanto controlar um monstro sincro dragão de treva de nível 10 ou mais, posso banir essa carta do cemitério, negar o efeito, e se isso acontecer, o monstro sincro que você controla pode ganhar aí 2000 de ataque até o final do próximo turno. Então ajuda bastante aí. Essa outra carta aqui eu já falei, então do deck é isso, e agora vamos passar aí para os exemplos de jogadas. Então vamos lá, pessoal. Só vou embaralhar aqui um pouco, aí a gente tira 5 cartas e vamos ver o que dá para fazer. Tá, com essa aqui eu vou fazer jogadas para tentar fazer esse aqui, ó. Vamos ver se eu consigo chegar até lá. Então, com essa, eu vou poder buscar um ressonador do deck. Vou buscar esse aqui. Como não controlo nenhum monstro, vou invocar ele por Special. Esse aqui eu posso fazer invocação normal ou já ativar efeito. Se eu fosse ativar efeito, eu iria descartar esse aqui, já que eu não teria meios de invocar ele. Essa aqui eu deixaria já para setar. Então vamos lá. Vou descartar ele para poder dar special desse.
E aí quando ele tá aqui no campo, eu vou ativar o efeito dele. Vou mandar... Vamos ver. Enviar um regulador demônio da mão ou do deck pro cemitério, beleza. Eu vou enviar esse. E aí no caso eu vou aumentar o nível dele em 1. Aí ele vai ficar com nível 5. E ativo o efeito aqui. Vou trazer a Gaia Carmesim. Vou ativar a Gaia Carmesim. Usar o efeito. E vou trazer do deck para a mão. Esse aqui. Como eu não fiz invocação normal, eu vou invocar ele pro normal. E efeito dele. Adicionar um demônio de nível 4 ou menos do deck pra mão. Beleza. Vou adicionar pra mão. Vou adicionar ele. Eu já usei o efeito de trazer uma Spell Trap no deck pra mão, mas eu ainda posso usar o efeito dele de ser invocado por Special. Então agora, como esse aqui tá nível 5, vou usar eles dois, vai dar 8. E vou invocar, não vou invocar esse, eu vou invocar esse aqui, ó. Que é como eu tinha falado no começo. Quando ele sai do campo, eu consigo invocar esse. Então agora, como eu só controlo ele e ele, eu consigo ativar outro efeito. Vou trazer do deck, quer dizer, fazer invocação especial desse aqui. E o outro é aquele outro nível 1. Esse. Porque aí eu vou ter 3 reguladores com um monstro sincro não regulador. E a conta vai bater. 2, 3, 4, mais 8, 12. E eu ainda vou ter aqui mais 2 reguladores que conseguem entrar por invocação especial. Invocar ele. E agora eu vou ter 2 efeitos para ativar. O primeiro é esse aqui. E o segundo dele. Vou invocar ele. E o outro é... adicionou um ressonador. O que eu vou estar escolhendo, eu adicionaria ele para poder já pensando no próximo turno. Mas como eu estou jogando como se fosse eu começando o duelo, então eu vou deixar ele no cemitério para ter aquela proteção que eu comentei. Então eu traria esse aqui. Sendo ele de nível 8, eu vou conseguir aí. Vou dar special dele. E dele. Aí agora, para eu conseguir ter mais monstros no campo, o que eu vou fazer? Vou fazer ele com esses dois. Somando vai dar 10.
Aí com o efeito do Bane, eu vou conseguir aí tributar um monstro e trazer um monstro dragão vermelho arquidemônio. No caso, vou tributar esse aqui e vou dar special, não dele, e sim desse aqui, para que o efeito desse não se ative no final do turno, e eu teria que aí usar esse aqui, que eu não quero fazer. Eu quero deixar ele no cemitério para ter a proteção caso aconteça algo no turno do oponente. E aí no final do meu turno eu teria esse campo. Esse aí é um exemplo de jogada. Mas aí quando vocês forem jogando e forem conhecendo as cartas, fazendo a própria lista de vocês, vai ter infinitas possibilidades. Mas agora, para a última parte do vídeo, eu vou comentar aí por cima. É verdade, e ainda ia sobrar essa carta também virada para baixo. Vou comentar aí por cima das principais cartas aqui que você tem que ter em mente quando for começar o duelo com esse deck. Do seu deck principal, as principais vão ser essa aqui. Essa aqui, caso você foque naquele monstro de nível 12 que eu invoquei. Essa aqui para iniciar jogadas. Tanto essa como essa. Esses dois aqui se complementam, mas se você só tiver um ou outro, você consegue trazer um ou outro para iniciar mais jogadas. Isso aqui, para você poder buscar um dos ressonadores. Essa carta para você também adicionar uma das cartas que mencione o dragão vermelho arquidemônio, e você também consegue aí iniciar jogadas. Essa aqui como defesa. Essa aqui para controle de campo. Junto com essa aqui para também controle de campo. Essa aqui também para buscar cartas. E no mais é isso. Essas aqui são as cartas que ficam aí no saldo para que você coloque boas quantidades. E aí você consiga buscar algo que você queira e iniciar jogadas. Mas essas aqui também servem para iniciar jogadas. Essa aqui para controle e proteção. E essa aqui um exemplo de forma alternativa para você conseguir focar em algum monstro de nível 12. Então, bom, por esse vídeo é isso. Eu espero que tenham gostado. Obrigado por quem ainda está assistindo, pela atenção. E até o próximo vídeo. Falou!